tarde a todos. Vamos dar início ao nosso painel sobre justiça restaurativa. Gostaria só de fazer alguns esclarecimentos iniciais e primeiro, agradecer a organização do evento de ter permitido trazermos a debate essa questão, ao mesmo tempo tão importante, tão não nova na prática, né? Mas não na teoria. Eu acho que a gente precisa debater, talvez até para dar publicidade à justiça restaurativa. Em segundo lugar, acho defendendo até uma certa objetividade, nós vamos pensar a questão de apresentação, agradecimentos, etc. Eu acho que todo mundo aqui, o tempo não é muito longo para cada um dos palestrantes. O ideal, então, é concentrarmos no que nós viemos a falar. E, em terceiro lugar, só vou esclarecer aqui que a ordem de apresentação será a ordem da própria programação do evento, que eu acho que é mais fácil. Programação do evento. Então, nós vamos iniciar pelo Dr. Antônio José Campos Moreira, Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Antônio, por favor. Bom, senhor ministro Sebastião Reis Júnior, quero cumprimentá-lo, cumprimentar na sua pessoa todos os demais integrantes da mesa, público presente, verdadeiros amigos que estão conosco aqui, nesse ambiente caloroso, não é? de um pré-verão lisboeta, literalmente. Eu vou procurar fazer uma síntese do meu pensamento a respeito desse assunto, mas o nosso presidente já pontuou que esse tema, na verdade, inclusive, entre juízes da área criminal, membros do Ministério Público, advogados, eu diria um ilustre desconhecido, né? Há muita dificuldade em se aceitar métodos alternativos de soluções de conflitos na área do direito penal. E eu, quando abordo esse tema, numa síntese bastante apertada, eu penso que, para compreendê-lo, é preciso que nós tenhamos em mente que há hoje, no processo penal brasileiro, né, e essa realidade se inaugurou com a Constituição de 88, há dois modelos de processo penal. Processo penal clássico, processo penal tradicional, pela via do conflito. Acusação, instrução probatória, sob o contraditório, contraditório argumentativo e uma sentença. Sentença invariavelmente sujeita a recurso. E desde 88, foi a Constituição de 88 que abriu as portas para a introdução no Brasil da chamada justiça penal negociada, há um outro modelo, o modelo de processo penal que dispensa acusação formal, que dispensa instrução probatória e que outorga ao Ministério Público, como órgão estatal a quem a Constituição de 88 deferiu uma espécie de monopólio da ação penal pública ao investigado ou acusado, sempre contando com a assistência de um advogado, de um defensor, a solução do caso penal. Uma solução negociada, consensuada, submetida à homologação do Poder Judiciário. E é aqui que há uma certa dificuldade em se aceitar, em se compreender essa ideia de justiça restaurativa no ambiente penal, porque nós invariavelmente raciocinamos sobre o processo penal com os princípios, com os valores do processo penal clássico, do processo penal tradicional, via do conflito, via do contraditório. E aqui se busca uma solução negociada, uma solução consensual. E esse modelo alternativo, diversionista, de enfrentamento da criminalidade, vem se alargando gradativamente. Com a Constituição de 88,
que permitiu a transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo, sobreveio em 95, a Lei 9.099, regulamentando a transação, prevendo uma espécie, eu diria, um embrião de justiça penal restaurativa que busca, que objetiva a reparação, que privilegia a vítima, ao prever também o acordo civil com efeitos penais nas infrações de menor potencial ofensivo, de ação penal pública condicionada e de ação penal de iniciativa privada, o acordo civil, a composição dos danos civis, homologada pelo juiz, extingue a punibilidade. É uma forma de se buscar reparação. Não se busca, não se objetiva a punição do infrator da lei penal. O objetivo, princípio primordial é resguardar os interesses da vítima, uma reparação de danos em sentido amplo, não apenas danos materiais, mas também, mais modernamente, a jurisprudência passou a reconhecer a possibilidade de composição sobre danos morais. Transação penal, a própria suspensão condicional do processo, também é uma forma consensual. Nela, na suspensão também está embutida a ideia de justiça penal restaurativa, porque uma das condições da suspensão é a reparação do dano. Então também se objetiva a satisfação dos interesses da vítima. A vítima que, historicamente, no processo penal brasileiro foi praticamente, alguns falam que a vítima teria sido relegada a segundo plano. Não, a vítima não foi relegada a segundo plano. A vítima foi esquecida, abandonada à própria sorte. Nós criamos um modelo, eu não sou crítico, evidentemente, do garantismo, muito pelo contrário. Eu sou membro do Ministério Público desde 87, não jurei sob a Constituição de 88, mas obrigatoriamente estou sob a égide da Constituição de 88. Todos nós, operadores jurídicos, temos que ser garantistas, né? Temos que promover o respeito e fazer respeitar os direitos e garantias individuais. A persecução penal, em hipótese alguma, é até uma questão ética, o Estado não pode se nivelar ao delinquente, a persecução penal tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais. Então, evidentemente, eu sou um adepto, como todos nós, no garantismo. Mas sou contrário à ideia de um hipergarantismo, de um garantismo de mão única, que alarga sensivelmente os direitos e garantias do investigado, do acusado, e deixa a vítima esquecida. Mas, gradualmente, gradativamente, a vítima vem sendo trazida para o processo penal, né? O acordo civil, a suspensão condicional do processo, que há necessidade da reparação do dano. Fazendo uma abordagem cronológica, o acordo de colaboração premiada, que torna possível, inclusive, rompendo com o princípio da obrigatoriedade, torna possível ao Ministério Público deixar de oferecer denúncia no ambiente das organizações criminosas, se o colaborador for o primeiro a colaborar, não for o chefe da organização, enfim. Também essa ideia de justiça penal negociada. E agora, mais recentemente, o acordo de não persecução penal. E aqui eu não diria que é preciso que se faça no âmbito do Ministério Público uma meia-culpa. Eu acho que essa reflexão vale para o Ministério Público, vale para o Judiciário, vale para a advocacia particular e vale, sobretudo, para a Defensoria Pública, que durante anos procurou inviabilizar de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, pelo menos no Rio de Janeiro, a implementação de uma justiça penal negociada mais ampla naquele ambiente em que se admite o acordo de não persecução penal. E no acordo de não persecução penal há, aí sim, uma ideia de justiça penal restaurativa, porque o que seriam efeitos da condenação passam a ser condições para o acordo. Uma das condições é a reparação do dano, né? A possibilidade de se negociar uma pena restritiva de direito, prestação pecuniária, reverter em favor da vítima.
E esse ANPP tem sido, eu diria, subutilizado, né? A dificuldade que nós temos hoje, como eu já tinha essa ideia, mas essa ideia ela se fortalece, se amplia como Procurador-Geral de Justiça, como chefe institucional, que você tem que lidar com todas as linhas de pensamento da instituição. Nós ainda temos um pensamento majoritário, não é apenas do Ministério Público, não, do Judiciário também, absolutamente refratário, contrário à justiça penal negociada. E em relação ao ANPP, o preconceito é enorme, porque o discurso é o de que a ANPP é uma forma de se garantir a impunidade. Evidentemente que não é, óbvio que não. É uma resposta diferenciada a uma criminalidade diferenciada. Nós, no Brasil, convivemos hoje com diversas formas de criminalidade. E a resposta do Estado não pode ser a mesma. A resposta tem que ser diferenciada, né? Conversávamos hoje no almoço sobre o problema do tráfico. Uma coisa é o sujeito, é até o rigor da interpretação jurisprudencial, numa busca, numa prisão em flagrante, alguém flagrado com alguns gramas de cocaína, por exemplo. Outra é a visão que se deve ter numa busca, numa apreensão de tonelada de drogas, né? As respostas devem ser calibradas. E a grande dificuldade que nós enfrentamos hoje é conscientizar os operadores jurídicos da necessidade da utilização desses meios alternativos, para que nós possamos concentrar esforços maiores numa criminalidade que hoje cresce, se amplia, se alarga e põe em xeque, também falávamos sobre isso no almoço, a própria ideia de Estado democrático de direito, né? Nós vivemos no Rio de Janeiro uma situação, eu diria, sui generis, mas que está sendo replicada em outros estados da federação. Bahia e Ceará estão convivendo agora com essa realidade. Nós temos uma área territorial imensa, calcula-se que cerca de 2/3 do território da cidade do Rio de Janeiro é sob o domínio territorial de organizações de facções criminosas, que perceberam que se o tráfico é lucrativo, se o tráfico de drogas é lucrativo, o domínio territorial é muito mais atraente, é muito mais interessante, porque essas organizações passam a explorar todas as atividades comerciais, inclusive os serviços concedidos pelo Estado. A Light, que tem praticamente monopólio há 150 anos, né, do fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, se encontra em processo de recuperação judicial, porque 2/3 da população não pagam a tarifa e não há como repassar isso para os demais. Então, o que nós estamos procurando fazer no Ministério Público é fortalecer essa ideia de que é preciso se dar respostas diferenciadas a formas diferenciadas de criminalidade. A criminalidade mais grave, uma resposta mais dura, articulada. As instituições, se o crime se organizou, o Estado precisa se organizar. Hoje a colaboração internacional é imprescindível e fundamental, porque as organizações, as mais maiores do Brasil, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, atuam na Europa, né? Atuam largamente na Europa, dominaram a produção, o fabrico da cocaína nos países andinos, estão com base na região amazônica, né? Conseguiram, a partir do domínio de áreas muito extensas da região amazônica, que é uma área de difícil controle, conseguiram baratear o custo do grama da cocaína, né, potencializando o seu lucro. Esse lucro potencializado a mais de 10 vezes tem gerado no Rio de Janeiro uma superabundância de armas de fogo disponíveis, fuzis. O fuzil é uma arma de guerra, né? O excedente dos fuzis, os fuzis são utilizados pelas facções, para defesa das brigas internas e para a defesa das investidas policiais. E esses fuzis são locados, como há muitos fuzis, muito dinheiro. Um fuzil, em média, custa R$100.000, a polícia prende 800 num ano, no ano seguinte entram 8.000, enfim. Uma resposta diferenciada.
e dar essa criminalidade de pequeno grau ofensivo, de médio potencial ofensivo, uma resposta proporcional, com a utilização desses meios alternativos e sempre procurando, sobretudo nos crimes que atingem bens jurídicos individuais, privilegiar a vítima, né? Senhor presidente, essa é a minha contribuição inicial. Iniciei, né, a fala, eu creio que cada uma das expositoras, dos expositores seguirá a sua própria linha, mas, na minha visão, é isso, respostas diferenciadas, uma criminalidade diferenciada, diversificada, e um olhar, né, mais, digamos, cuidadoso para os interesses da vítima. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio. Eu confesso que sempre me incomodou no acordo de não persecução penal a ausência de espaço para a vítima, né? Você cuida ali estipula situações em que você pode, a contraprestação, né? Ou seja, como o infrator vai responsabilizar, vai compensar o delito causado, em momento algum você dá espaço para a vítima se manifestar. É claro que você tem determinados crimes que o Estado mesmo, às vezes, é a vítima, então fica mais fácil. Mas em outros, aquele que sofreu, né, é o próprio Ministério Público que negocia. Não, a vítima vai ficar satisfeita Não pode. De tanto e tanto, e a vítima em si ela não tem o direito de se manifestar. Bom, agora nós vamos ouvir a desembargadora Sônia Amaral, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu estou vendo a bancada maranhense aqui. Boa tarde a todos. Eu imaginei, pela colocação na lista, que seria a última a falar. E já estava preparada para falar 1 minuto e passar para o mediador a palavra, porque é a melhor forma ser a última a falar, quem for prestigiado aqui. Mas eu quero iniciar, desembargador. Ministro, o senhor me desculpa, eu não poderia deixar de cumprimentar a minha bancada, a bancada do Maranhão, o desembargador Frois Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Jamil, também já foi presidente do Tribunal de Justiça. Saiu caro trazê-los para prestigiar, mas eu acho que vale a pena. Eu queria ainda um último registro, porque via esta casa, retornar a essa casa, me é sempre muito prazerosa, porque nos anos de 2015 e 2016 eu fiz meu mestrado aqui nesta casa. De sorte que é um prazer imensurável estar aqui presente nessa tarde literalmente calorosa. Bem, eu vou começar a minha fala contando uma história de juiz, porque o juiz e todos os operadores de direito, mas penso que o juiz escuta muita história. E nós, juízes, principalmente juízes estaduais, fazem um caminho. Eu estou até para escrever um livro de contos, de tanta coisa interessante que tem, que nós escutamos de história ao longo do nosso trajeto. Eu ingressei na magistratura em 1990, no estado da Federação do Nordeste, né, do Brasil, Maranhão, estado pobre, e consultando aqueles com mais experiência na magistratura, eu colhi o seguinte conselho: tire um dia da semana para ouvir as pessoas. E assim o fiz. Toda quinta-feira, e o livro vão ser esses causos, evidentemente, mas toda quinta-feira eu tirava uma manhã, uma tarde, a depender da demanda, para atender todo esse público que ansiava por justiça. Me dizia um professor que o caboclo do interior, ele procura, quando tem um problema, primeiramente o prefeito ou o vereador. Não resolve. Ele procura o padre, não resolve. E quando ele vai falar com o juiz, é porque a coisa está insuportável. E muitas vezes a gente vai aprender nessa caminhada que ele tem de tomar um pouquinho de cachaça para poder chegar perto do juiz. Mas, enfim, apesar de ter
constatado diversos causos interessantes nesse caminhar, uma coisa me chamou a atenção negativamente. Até porque vim de uma família, de um pai extremamente amoroso, já falecido, e também de uma mãe muito amorosa, então de um lar afetivo. E nas muitas vezes do meu atendimento, eu atendia a mulheres vítimas de violência doméstica. E essas mulheres, ou por vezes, vinham sozinhas para tratar com a gente, ou, na maioria das vezes, vinham com o pai. O pedido delas era só um. Eu estou falando da década de 90. O pedido delas era só um, para cessar a agressão. E os pais, e aí minha consternação de ouvir isso, mas isso é o que acontecia, e os pais pediam a essas mulheres, quando a levavam à minha frente, que eu as aconselhasse a ter paciência com aquele agressor. Porque, tirando o fato dela apanhar, quando normalmente ele ingeria álcool, muitas das vezes tinha um álcool por trás, além de pedir a justificativa, melhor dizendo, a justificativa para pedir paciência com os homens e mantivesse a relação, era que eles eram bons provedores da família. E, por isso, o ideal fosse que eu chamasse o agressor para conversar e, de preferência, que orientasse a filha deles a sair de casa quando ele chegasse alcoolizado. Esse era o cenário do interior do Maranhão, década de 90. E o que você encontrava em termos de jurisprudência, infelizmente, e da política pública de segurança? Você encontrava uma delegacia ou um delegado de polícia que entendia que aquilo era bobagem, briga de marido e mulher, e você tinha, por outro lado, uma jurisprudência que chamava aquilo de crime de bagatela, né? Um crime de menor potencial ofensivo. Bem, isso me causou espécie, começo a estudar sobre esses fatos e vou promovida para a capital do estado. E, por questão de sina, isso deve ser sina, eu fui presidir o primeiro juizado criminal da capital do estado, São Luís do Maranhão. E lá, chegando na capital, o primeiro juizado, 70% era violência doméstica. Sim. 70% era violência doméstica. E o cenário não tinha modificado muito. E aí nós já tínhamos uma lei para tratar crimes de menor potencial ofensivo, que era a Lei 9.099, ou é a Lei 9.099, dos juizados especiais cíveis e criminais. E eu fui para o juizado criminal. E aí eu constatei que, além dessa lei não ter permitido a diminuição da violência, talvez, por outro, o Estado estava cometendo outra violência. Porque você estava diante de quê? De pessoas... Nós temos, evidentemente, violência doméstica em todas as faixas de classe social. Ninguém está dizendo que é só na classe mais baixa. Mas a verdade é que as classes menos favorecidas, elas pedem socorro muito mais, porque a coisa se torna muito pública. E também correm risco de vida. Pois bem, e ali o que era possível com a Lei 9.099? Fixação de multa, que se transformava em cesta básica. E aí você estava diante de pessoas com baixo poder aquisitivo e que tinham de tirar dos seus próprios mantimentos desta feita para pagar o Estado, para manter o Estado, e mandávamos tudo isso para assistência, para organizações assistenciais. Bem, eu fiz toda essa introdução para dizer sobre a possibilidade da justiça restaurativa nesse meio, na questão da violência doméstica, como um instrumento eficaz
de busca de uma reparação mais efetiva, de uma reparação que contemple a vítima, como bem falou o doutor Antônio José, que estava deveras esquecida, e que me parece a justiça restaurativa traz ela de volta e a escuta, no sentido de poder saber exatamente qual é o contexto que nós estamos a tratar. A justiça restaurativa tem um caso interessante, eu sei que já estou avançando pela hora, mas me permita contar outro caso, desta feita na Nova Zelândia, onde a justiça restaurativa é um instrumento já consolidado, e tinha um conflito entre um pedestre e um motorista que tinha abalroado a bicicleta do... E foram para a justiça. E, no primeiro momento, a parte que tinha culpa no acidente se prontificou em pagar, em fazer a reparação. E a vítima não se dava por satisfeita, porque ela nem queria indenização. Depois de muita metodologia restaurativa, chegou-se à conclusão, ela queria um reconhecimento do erro e um pedido de desculpa. Era só isso que ela queria, e que a justiça restaurativa nos possibilita pensar nesses termos também. E por que eu trago a questão da violência doméstica, só para reforçar, e já me aproximando do final, que o tempo já está encerrando? Por que eu trago a justiça restaurativa para o contexto da violência doméstica? Porque entendo que nós temos de pensar os grupos reflexivos, que, por sinal, já constam na lei 13.140 da Lei Maria da Penha. Nós precisamos trazer esse mecanismo de justiça restaurativa, aproximá-la desse contexto de reflexão do homem. E já me aproximando, presidente, por final, eu penso mais. Eu acho que os grupos reflexivos não podem se resumir à pessoa do homem agressor. Eu acho que, no contexto da violência doméstica, é algo que deve perpassar a família, e principalmente a mulher. Tem um ditado do Domênico de Masi, que diz que a violência contra a mulher, ou o machismo, ele usa a expressão machismo, é como se fosse a hemofilia, porque é uma doença que somente o filho do sexo masculino adquire, mas é a mãe que transfere, que é a mãe que transmite. Razão pela qual entendo que os grupos reflexivos, nessa discussão que estamos a tratar sobre justiça restaurativa, vêm muito a calhar, porque, se não pensarmos nesse contexto da violência, temo que só vamos mudar a violência de domicílio. Muito obrigada. Bom, desembargador, eu acho que fica claro aqui que a justiça restaurativa, o objetivo principal dela não é, vamos dizer assim, dar uma solução pontual para aquele problema, uma solução imediata. É algo mais a longo prazo, de mudar uma forma de agir, uma forma de pensar. Então, é algo realmente que vê não só o presente, como o futuro a longo prazo. Eu acho que essa que é o grande mérito da justiça restaurativa. Agora eu passo a palavra para o desembargador Luiz Geraldo Santana Lanfrete, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lanfrete, por favor. Querido ministro Sebastião Reis, baluarte da magistratura nacional, nós nos sentimos muito acolhidos numa mesa presidida por Vossa Excelência, nesse painel, nessa capital, Lisboa, e, sobretudo, submetidos a uma experiência climática que faz uma ligação muito apropriada com o meu lugar de fala, que é o sistema prisional. Então, isso me traz aqui uma dose de realismo, sobretudo a minha fala, a minha intervenção, de procurar entender o outro por aquilo que o outro sente, não por aquilo que eu acho, ou daquilo que eu penso, ou daquilo que eu imagino que aconteça. E, nesse sentido, Vossa Excelência nos dá grande exemplo.
Vossa Excelência, que vai para dentro do presídio. E hoje esse é um tema, ministro Sebastião, querido Luiz Carlos sabe disso melhor do que ninguém, colegas aqui da execução penal, não dá para falar de sistema prisional com aquele que não vai para dentro de presídio. Porque senão esse diálogo ou esse entendimento ou essa convenção, ela nunca fecha. O Fró Sobrinho sabe disso. O Fró que há mais de 30, 40 anos sabe o que é uma realidade de sistema prisional absolutamente adversa, difícil. Portanto, esse é um tema que nos convida a pensar fora da caixa. Porque o tradicional ou dentro da caixa não nos resolveu nada até agora. E o pior disso tudo é que seguimos investindo nas mesmas soluções, seguimos investindo nos mesmos modelos que não nos trazem a lugar nenhum. Esse seminário que fala do mundo em transformação, né, o direito, a democracia, a sustentabilidade na era inteligente, ele não nos permite, porém, impunemente avançar nessa ideia sobre a era digital, sobre o uso de ferramentas tecnológicas e a inteligência artificial, se a preocupação não for com a centralidade do ser humano que acaba sendo deixado para trás ou que acaba sendo deixado de lado. Portanto, aqui, senhor ministro, eu creio que para falarmos desse tema, sobretudo de justiça restaurativa dentro do sistema de justiça criminal, nós temos que nos desincompatibilizar do convencional para que a gente possa realmente pensar num novo modelo, né? E os números aqui, eles impressionam. São os números que nós praticamos no nosso sistema de justiça. 710 mil presos, mais de 2 milhões de processos em trâmite, aproximadamente 4 milhões, 5 milhões de execuções penais ativas nesse país. É pensar o modelo restaurativista de justiça, claro, com toda a importância aquilo que merece a vítima, resgatando, portanto, essa figura esquecida no processo penal, mas não necessariamente só a vítima, porque o restaurativismo aqui também tem que ser idealizado e equacionado na perspectiva daquele a quem nós direcionamos ou endereçamos as nossas respostas enquanto sistema de justiça criminal. Eu falava de 710 mil presos e, de repente, podendo também pensar que esta é uma população basicamente compreendida de pessoas entre 18 e 29 anos, semi-alfabetizados ou com segundo grau incompleto, em que o investimento de pena ou na resposta tradicional da punição para essas pessoas, porque realmente o sistema de justiça criminal, tal como ele é idealizado pelo nosso e contemplado no nosso ordenamento jurídico, ele é muito pobre. Pena de prisão é multa. 90% de miseráveis, então a multa deixa de lado, né? E se não fosse, né, a perspectiva até salvacionista do STJ em contemplar, né, a desoneração da multa para os miseráveis, essa multa ela teria um caráter, inclusive, muito mais gravoso do que a privativa de liberdade, porque é uma multa que se torna como uma pena perpétua. E a pessoa não consegue nunca se desvencilhar daquilo que vem com a punição. Portanto, aqui eu vejo que se nós não pensarmos nessa perspectiva de levarmos esse tema a um outro modelo, a gente não vai avançar. E aqui talvez nós tenhamos a grande oportunidade de fazê-lo na perspectiva do que é o pena justa enquanto a solução da DPF 347 de enfrentamento ao estado inconstitucional de coisas e que vem para jogar luzes sobre esse modelo de justiça, de atuação de Ministério Público, de Defensoria Pública, de Judiciário, que não nos traz mais efeito nenhum. Pelo contrário, nós praticamos cotidianamente a desumanização das penas, nós produzimos, na verdade, como resultado dessa intervenção estatal, muito mais violência do que a própria violência domesticada ou institucionalizada do Estado em relação à disfunção que representa a incompatibilidade do convívio para aquelas pessoas que transgridem as regras de convivência social. E, na verdade, isso não vem
muitas vezes com a perspectiva reparadora ou restauradora que todos nós imaginamos ou sonhamos ter, sobretudo do ponto de vista da tranquilidade, de podermos andar na rua, né, que é um pouco dessa sensação quando nós saímos do nosso país e caminhamos em ruas como as de Lisboa ou de outros lugares, onde essa sensação de tranquilidade ou de segurança, ela é mais presente e nos traz esse bem-estar. Mas esse bem-estar que, sobretudo, é pensado numa perspectiva do que fazer com estas pessoas, né, e não em investir, sobretudo, numa punição que não tenha efeito, que seja estéril, devolvendo apenas a violência pela violência daquilo que elas representaram. Eu concordo, sim, com o nosso querido Antônio José, quando fala em modelos de justiça para tipos de criminalidade. Eu entendo, sim, que nós temos aqui que valorizar, sobretudo, essa escuta qualificada, quando a desembargadora Sônia fala, sobretudo, da peculiaridade do sistema de justiça em relação aos casos de violência doméstica, mas, além dos tipos penais e da escuta qualificada, nós temos que pensar nos diferentes modelos da atuação do Estado em relação ao sistema de justiça criminal. Nós temos uma porta de entrada, nós temos uma porta de saída, nós temos um cumprimento de pena e também todo um desafio pela não repetição daquilo que hoje nós produzimos como um subproduto de valorização ou de fortalecimento das organizações criminosas produzidas por nós mesmos, por nós enquanto Estado, ou as organizações criminosas no Brasil, na realidade brasileira, não nasceram dentro dos equipamentos estatais, dentro das unidades penais. Nós sabemos e temos uma responsabilidade muito grande por isso, que nós temos que romper com esse ciclo, e aqui talvez a justiça restaurativa, ministro Sebastião, possa ser realmente um bom caminho. É um bom sendeiro pensar nessa justiça restaurativa, tal como ela está prevista, idealizada no Pena Justa, como um serviço penal. Mas não um serviço penal estigmatizante, não uma atuação estatal que reproduza a violência, mas que ela traga, sobretudo, no modelo de justiça comunitária, com a intervenção de todos aqueles que são importantes para a equação desse problema, né, um diálogo que nos permita, sobretudo, compreender aquela pessoa que está do outro lado. É entender que é uma pessoa que já chega no sistema prisional com muito déficit, é uma pessoa que, na verdade, quase nada recebeu, e aqui eu não estou defendendo o ponto de vista da criminalidade pela pobreza, mas nós estamos num país como o nosso, onde as assimetrias sociais são evidentes, e acentuar essa assimetria ou essa desigualdade, investindo em mais violência e não procurando entender como essa violência ela gera antes mesmo dessa pessoa chegar ao sistema prisional, me parece que é algo que não faz sentido. Então, o Pena Justa, ministro, ele traz hoje esse modelo de justiça restaurativa como um modelo de justiça diferente, à parte, paralelo ao convencional, mas que seja alguma coisa que represente, portanto, uma atuação sobre o conflito, devolvendo, portanto, à sociedade um resultado que possa, enquanto sociedade, ser percebido como a visibilidade de que uma determinada infração não compensa, mas também a pessoa que a ela se submete vai ter um resultado sobre ela, a pessoa, que possa representar a ela a possibilidade de uma redenção. E aqui eu não estou sendo purista ou não estou sendo ingênuo de entender que nós temos, sim, que investirmos na especificidade deste conflito e, sobretudo, entendendo as particularidades dessa pessoa, mas trilhando este caminho paralelo que trabalha essa justiça, não no seu modelo tradicional, mas numa dinâmica humanizadora do conflito e do ofensor, porque o custo social disso é muito caro. Vejam, por exemplo, vocês, rapidamente, já meu tempo se esgotou, apenas na questão da criminalidade não violenta, sobretudo do tráfico de droga e do furto, ministro,
daquela situação, sobretudo no tráfico, de apreensões inferiores a 100 gramas, e também no furto, aquele tipo de criminalidade quase que bagatelar. Nós temos aí por baixo, ministro, nas contas que eu fiz, sobretudo com os sistemas, hoje com os dados a gente consegue, portanto, né, à base do empirismo, fazer essa leitura mais refinada da realidade. Praticamente 180 mil pessoas hoje no sistema prisional que poderíamos ter evitado o encarceramento ou o modelo tradicional de justiça e que nos tomam hoje, mensalmente, quase que 540 milhões mensais que são empregados para manter essas pessoas intramuros. Então, eu vejo que talvez o problema maior não seja dinheiro. O problema é a má gestão desse dinheiro, a má governança desse sistema prisional, mas, sobretudo, talvez a necessidade, uma falta, sobretudo, de sensibilidade pela normalização, como nós aprendemos a lidar com esse sistema prisional, que investir em mais do mesmo hoje só nos traz mais sofrimento e não resolve o problema de ninguém. Muito obrigado. Desembargador, são só 2 observações. A primeira delas, o senhor falou o número de 700 mil presos. Nós temos 300 mil mandatos a cumprir, né? Só isso já... Se todos esses mandatos fossem cumpridos, nós teríamos aí um sistema de 1 milhão de presos. E eu sei que essa questão carcerária, essa questão penitenciária, a criminalidade em geral não é uma questão de uma solução simples. Ninguém vai ter uma varinha mágica e resolver isso num toque. Mas o que me chama a atenção é que o sistema, essa política que nós adotamos ao longo dos últimos anos, e aí nós não vamos dizer, ou seja, não é a política desse governo ou daquele governo, é a política que o Brasil adotou nos últimos anos, ela não tem mostrado sucesso. Então, alguma coisa diferente tem que ser tentada. Então, a justiça restaurativa seria um caminho para isso. Né? Eu acho que não há como continuar a se defender uma política que já se mostrou insatisfatória. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Andréia Brito, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e integrante do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Andréia, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Ministro, muito brevemente, quero dizer da alegria e da honra de estar nesse espaço de privilégio, do conhecimento e da disseminação da boa informação. Sou juíza do Estado do Acre, da execução penal, e é necessário fazer essa pequena introdução para trazer a clareza da exposição. Um Estado com menos de 1 milhão de habitantes e que tem mais de 51% da sua população na linha da pobreza e mais de 13% na linha da extrema pobreza. Também somos corredor do tráfico, né? Somos tríplice fronteira com Peru e a Bolívia. Então, são somas de circunstâncias que impactam numa sobrepena para as pessoas hoje que dialogam com o sistema de justiça criminal. Claro. Vivemos em uma era de transformações profundas, né? O tema central aqui do evento é exatamente esse. A era inteligente, caracterizada pela convergência entre tecnologia, dados aqui colocados, e humanismo, nos convida a repensar a função do Estado, do direito e, especialmente, da justiça. Nesse contexto, é preciso refletir sobre os desafios do sistema de justiça penal à frente de um agravamento de desigualdades sociais e a urgente necessidade de sustentabilidade institucional e social. O ministro Ribeiro Dantas, prefaciando o livro Inovação Judicial, Fundamentos e Práticas para uma Jurisdição de Alto Impacto da Infam, destaca: a inovação não busca transformar o judiciário em algo diferente do que ele é e que deve ser, mas sim torná-lo cada vez mais aquilo que a Constituição, ministro, espera dele. A justiça restaurativa começou com o esforço de lidar com o crime
de uma maneira mais eficaz e mais eficiente. E Hauser destaca que isso se deu institucionalmente em 1974, no Canadá. Ele fala em seu livro que tinha duas preocupações. Primeiramente, sabiam que, enquanto sociedade, estavam punindo pessoas demais, mas não estavam atribuindo responsabilidades a elas de um modo que fizesse sentido, ou que as ajudasse a compreender o que de fato elas tinham feito, e se responsabilizarem por aquele ato. Em segundo lugar, estavam preocupados que uma comunidade se fortalece quando se envolve nessas questões. Registrou, né, em seu livro, quando delegamos tudo para o sistema de justiça criminal, enfraquecemos a comunidade. Então, é isso que hoje nós temos, esse sistema binário e cartesiano que nos encontramos, em que o Estado sequestra, com total controle, a responsabilização, o resultado, e mesmo deixando de lado, como disse aqui o nosso primeiro palestrante, a vítima, que fica fora do circuito da compreensão do que realmente é importante para ela a partir do dano que ela sofreu. Para isso, a JR, que realmente importa, são os seus princípios ou seu conceito de justiça, e que reside aí a distinção mais aguda em relação ao nosso sistema criminal atual. O sistema de justiça criminal atual tende a formular 3 perguntas. Quais leis foram violadas? Quem fez isso? E o que essa pessoa merece? O foco é garantir que os ofensores recebam aquilo que merecem, e, em geral, é um castigo. E um sobrecastigo em relação ao cenário de estado de coisas inconstitucional, já declarado na ADPF 347 hoje, nos espaços de privação de liberdade. A justiça restaurativa, ela muda essas perguntas. Ela indaga quem sofreu o dano, quais são as suas necessidades, quem tem a obrigação de atendê-las. O foco da justiça restaurativa está nas necessidades e obrigações, e tanto naquilo que o ofensor merece. A vítima, ela é tão importante quanto o ofensor do processo. E aqui também precisamos pensar nas vítimas indiretas, colega. Né? A vítima direta é aquela que sofre efetivamente o dano, mas indireta são os filhos das pessoas privadas de liberdade. É aquela criança menor de 12 anos, não é isso, desembargadora, que ficou em casa. É a avó que está com a obrigação de cuidar de mais 4, além daqueles que ela já cuidou ao longo da sua vida. E, naquele momento da sua idade, se obrigar a continuar no cumprimento desse dever. Desde sua nomeação, o conselheiro, né, Alexandre Teixeira, ele tem liderado iniciativas para expandir a justiça restaurativa, um modelo que prioriza a reparação de diálogos, de danos e de diálogos entre vítima, ofensor e comunidade. Recentemente, sua atuação no Comitê Gestor de Justiça Restaurativa resultou em avanços com a implementação de um projeto piloto em tribunais e a assinatura de acordos como o de Porto Velho, Rondônia, agora em 2024, que levou à prática de justiça restaurativa ao sistema prisional. Mas aí, desembargadora Sônia, eu também destaco o Maranhão, que é uma grande potência, a doutora Mirella, que faz um trabalho magnífico, e também o doutor Decildo, né, no Goiás, que está também fazendo um trabalho belíssimo intramuros, né, nos espaços do sistema prisional. Mas, como foco aqui na atuação da justiça restaurativa no ciclo penal tem muitas vertentes, como disse o desembargador Lanfred, e aqui nós destacamos, né, segundo o Manual de Programas da Justiça Restaurativa, ele pode ocorrer com muito conforto, né, inclusive com conforto normativo, antes da denúncia, no processo e julgamento do fato e na execução da pena, que é onde eu me coloco, né? E nessa compreensão eu trouxe 3 casos para falar muito brevemente. Porque, se o desembargador Lanfred destacou que não é possível falar de sistema prisional sem conhecê-los, eu também destaco que não é possível compreendermos os conflitos de quem está em cumprimento de pena sem tocar a vivência dessas pessoas, né? Aqui eu destaco um caso emblemático, que foi a pessoa de se deslocar de Rio Branco para atravessar todo o nosso estado e
fazer a entrega da droga no Rio Grande do Norte. Como eu disse no início, o Acre é corredor, né, da distribuição de droga. E essa pessoa, essa mulher, eu faço um recorte do gênero feminino, né, das sobreposições de questões que atacam a vulnerabilidade do gênero feminino no cumprimento da pena. Ela iria receber R$4.000 por 5 quilos de cocaína. E muitos atores do sistema de justiça tendem a compreender de forma muito binária e cartesiana que a resposta precisa ser endurecida, porque se há uma confiança de se carregar tamanha quantidade de valor, né, ali traduzindo nos quilos de cocaína que ela está transportando, certamente ela deve estar em associação criminosa ou integrante de organização criminosa, e não apenas naquele local que nós conhecemos, né, ordinariamente como mula. E aqui, o que ocorreu de diferente do que comumente vem ocorrendo é o olhar, é a perspectiva de conhecer o caso, de conhecer o cenário de vida dessa pessoa para poder aplicar, de fato, a resposta. Então, um colega lá do Maranhão, do Mato Grosso, destaca uma carta precatória para Rio Branco, que era o seu local de origem, e solicita um cenário de vida. E esse cenário de vida, ele nos traz, né, aqui para essa pessoa que está na linha da extrema pobreza. O marido faz uso de uma bolsa de colostomia, tem filhos, um deles, né, dos 3 que conta com microcefalia, e vive nesse estado desse cenário. A partir dessa compreensão e desse relatório, esse caso ele ela ficou presa inicialmente, né, na preventiva, mas ela recebeu, na sequência, uma alternativa penal e foi feito um esforço para que ela voltasse à sua cidade de origem. E, a partir disso, foi encaminhado à justiça restaurativa, porque, claramente, né, o que percorre todo esse cenário é uma condição de vulnerabilidade em que toda a comunidade precisa efetivamente se responsabilizar na contribuição. Aqui também eu trago um outro caso de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, onde eu decidi pela regressão cautelar, e na audiência de custódia, e daí destacamos sempre a importância, né, do contato dos atores do sistema de justiça para ouvir, né, essa pessoa que narra a sua trajetória de vida, mas não basta apenas ouvir, é preciso acreditar. E, se não acredita, é preciso conhecer e construir provas suficientes para que ela possa, efetivamente, se apresentar de como é. E aqui ela contava, na audiência, que tinha uma energia, né, furtada, e que a questão é porque, por 4 vezes, a bateria descarregou, e era sempre à noite. Então, ela explicava que, à noite, né, ventava bastante, e o gato que ela tinha caía, e aí ficava sem energia. E que, durante o dia, né, ela não tinha condição de carregar, porque era aquele momento que ela corria para trabalhar e tudo mais. E aí ela carregava, mas, à noite, novamente descarregava. E nós destacamos, então, essa necessidade de conhecer a vivência, a realidade, para, de fato, darmos a resposta. E, a partir desse cenário, compreendemos que a resposta precisava ser a justiça restaurativa, numa compreensão de que toda a comunidade precisaria ali colocar a rede para transformar. Aqui, um terceiro caso, em que a pessoa era uma pessoa em situação de rua e também estava em cumprimento do regime semiaberto com tornozeleira, até que se vislumbrou seu cenário de realidade, se retirou a tornozeleira, mas não antes de pensarmos que o custo prisional, como bem falou o desembargador, foi de 102 mil até aquele momento, né? A caminhada dessa pessoa, por um roubo com emprego de faca, né, no uso de celular, e um cartão. A subtração foi de o roubo, né, com a grave ameaça aí colocada, foi de um cartão de memória, com um tempo de pena de 5 anos e 4 meses. Isso em 2012. Em 2019, ela tinha um tráfico com uma barra de maconha que pesava 134 gramas, e por ela recebeu a resposta de 5 anos e 10 meses. Um tempo de pena que, por seu cenário de vida, se torna perpétuo, e muitas vezes até uma regressão lhe é imposta, regressão maior do que a própria pena originária e inicial. E, a partir disso, esses 3 casos eles são encaminhados aos sejures, que passa a ter um olhar do cenário de realidade, da necessidade de perpetuar o contato dos atores do sistema de justiça, e especialmente da magistratura, que é quem prende, quem solta,
né? E ter a clareza de dar a resposta necessária e suficiente. Mas, além de dar a resposta, a construção dessa resposta precisa ser comunitária. Então, precisamos de mais prisões? É disso que precisamos falar, né? Howard Zerr também diz que tem duas preocupações muito fortes. Toda vez que colocamos mais vagas, preenchemos essas vagas e precisamos de mais vagas. E a segunda é que nos distanciamos do cenário de realidade das pessoas. O propósito geral, então, é promover o bem-estar tanto de cada pessoa individualmente, das suas relações, e ajudar a criar indivíduos e comunidades mais saudáveis. Pensar a justiça restaurativa não como uma resposta de fim, mas também como uma resposta de meio, de caminhada, de cumprimento possível da própria pena imposta. Então, pensarmos como uma bússola, né? Como diz Howard Zerr, a crise do sistema carcerário pode ser uma oportunidade para repensar o que queremos da justiça. A justiça restaurativa, com seus princípios e valores, nos convida a uma reflexão profunda sobre as finalidades do sistema penal. Mais que um conjunto de técnicas, a JR é uma cultura, uma forma de enxergar o mundo com empatia, escuta e compromisso com a reparação. Em tempos de transformação global, onde o direito, a democracia e a sustentabilidade estão em constante reconfiguração, a justiça restaurativa emerge como um caminho possível para uma nova ordem jurídica centrada na dignidade. Muito obrigada. Doutor André, eu acho que fica claro aqui um ponto, eu acho que nós até falamos hoje na hora do almoço, a importância do juiz da causa, né? É ele que está perto daquela realidade. E muitas vezes eu percebo, né, converso com os juízes, que eles reclamam, os tribunais reformam nossas decisões, os tribunais isso, aquilo, a última palavra sempre do tribunal. Mas o juiz, talvez, muitas vezes, ele não tenha acordado para a importância justamente para delinear esse quadro fato, que essa realidade que só ele tem acesso. Não vai ser o desembargador, não vai ser o ministro do STJ, não vai ser o ministro Supremo que vai conhecer isso. Ou seja, é o juiz que vai ter a oportunidade de sentir a realidade do caso, não só de sentir a realidade, de trazer para dentro dos autos aquela realidade e julgar com base naquela realidade. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Luiz Carlos Rezende. Hoje ele é juiz em Minas da Vara de Saúde, mas na verdade ele foi juiz durante 20 anos da Vara de Execução Penal. Dr. Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro. Uma boa tarde a todos. Queria, a sua pessoa, agradecer a oportunidade de estar aqui, mais ainda por ter compartilhado dessa mesa com pessoas tão especiais. A sorte me ajudou, ministro, que trouxe mais para o final aqui. Eu me sinto muito à vontade, sabe? Deu até vontade de fazer alguns comentários, contar casos aqui também. Sabe que mineiro gosta de contar casos sempre, né? Então, eu fiquei lembrando aqui, na hora que o André comentava sobre a tornozeleira eletrônica, né? E aí, Lanfred, fiquei lembrando de umas histórias, e aí eu quero contar uma bem rapidinho aqui, do problema da audiência à distância. Audiência à distância e tornozeleira eletrônica, né? Então, lá em Belo Horizonte, levamos a um caso muito interessante, porque lá eu tinha o seguinte sistema, ministro. Coloca-se a tornozeleira, aparece no fórum dentro de 5 dias para a gente ver qual é a situação da pessoa, para adequar os horários, etc., né? E aí aconteceu isso. No plantão, o colega deu a tornozeleira eletrônica para um rapaz e ele compareceu lá no fórum. E aí, a minha grande surpresa, ele não tinha pernas. Ele não tinha pernas. E aí a tornozeleira, ele chegou na cadeira de roda e eu falei, mas como assim? A tornozeleira estava na coxa, né? Então, eu disse a ele, mas por que o senhor não explicou isso, né? O senhor estava na audiência, estava sozinho, não é isso? Fica sozinho. Por que o senhor não explicou isso? Eu falei, doutor, vai que eles desanimam de me soltar. Não tenho, né? Mas aí, na hora que foi colocar a tornozeleira, você não explicou isso para o cara lá? Mesma coisa, eu disse, não, está ótimo, pode ser aqui, onde quiser. Claro, isso é para a gente ver e repensar muito das práticas inovadoras que estamos experimentando nesse período pós-pandemia e tantos casos assim. Gente, o convite que estou aqui é por falar um pouco sobre a experiência das APACs,
talvez de conhecimento de todos, as prisões que há 50 anos teve início em São Paulo, que passa por Minas Gerais, com 5.200 presos hoje, em 49 unidades, são 65 unidades em todos os países, e o outro estado de maior destaque é o do Maranhão. Devemos muito aos colegas maranhenses, especial ao desembargador Frois Sobrinho, esse desenvolvimento das APACs por lá. E as APACs prisões sem armas de fogo, sem policiais penais, e cujo índice de criminalidade, de reincidência é bem inferior, substancialmente inferior ao índice de ao índice de reincidência do sistema convencional, e mais ainda o custo de sua manutenção é de 1/3 do sistema atual. Uma vez eu estava na RAI, na Itália, e falei sobre isso, depois eu peguei o táxi para ir embora, e o taxista logo falou comigo: olha como é que as coisas são no Brasil, colocam logo a raposa para cuidar do galinheiro, né? Olha, só no Brasil mesmo que pode ter isso, né? Prisões sem policiais, né? E isso vem muito do preconceito. E o preconceito é que nos abastece em todo instante. E nós que vivemos hoje nesse mundo midiático, das fake news ou dos feeds de notícias tão loucos e superficiais, vivemos cada vez mais motivados pelo preconceito. As APACs, como a justiça restaurativa, ela tem um foco no ser humano, não é? Se a justiça restaurativa preocupa-se muito com a vítima, e é muito justo que seja assim, as APACs preocupam-se muito com a pessoa em privação de liberdade, né? Aqueles que eu conheço na qualidade de juiz de execução penal de muitos anos que fui, e que eu chamo de aqueles que recebem um atestado de óbito social por ter experimentado a prisão. Nas APACs, a justiça restaurativa ela é praticada em um dos seus elementos naquilo que se chama de teoria da realidade. É bem verdade que a justiça restaurativa ela pode acontecer em diversos momentos, e é pouco provável que se diga após o cumprimento em fase de cumprimento de pena. Mas por que não? E por isso que, no sentido amplo, ela pode acontecer. E quando os crimes são de violência contra a pessoa, eu já vi alguns casos do trabalho dentro da teoria da realidade, em que a pessoa em cumprimento de pena tem a oportunidade de estar com a vítima ou com familiares destes, né? E tem sido um resultado surpreendente, espetacular para ambos, o que vale dizer. Eu queria registrar, ministro, nossa sede atual de sentimento de vingança. Apenas a cada dia que passa é mais sentido de vingança. E quando a gente fala em alguma coisa como essa que eu estou falando aqui, naturalmente muitas pessoas logo vão achar, como o taxista lá da Itália, que eu não sei nada do que está acontecendo, ou que é apenas um excesso de garantismo. Não é nada disso. Pode ter certeza que eu conheço bem, porque, como a doutora já lembrou, nós só podemos falar daquilo que realmente conhecemos. Isso é uma frase até atribuída a Santo Agostinho. E pensamos que conhecer de verdade é frequentar as prisões. É entender, na hora que entra dentro de uma prisão que tem 6 camas e tem 25 pessoas, e indignar-se, que não é possível que um ser humano não consiga pensar de outra forma. E as coisas estão desse jeito no meu estado. E como não se indignar? Não é? Então, já nas APACs, nós temos uma situação completamente diferente com essa realidade. Daí esses índices diferentes de reincidência. A justiça restaurativa dentro das APACs, Lanfred, são feitas uma vez por ano, dentro dos centros de reintegração social, com uma preparação especial do apenado e da vítima, para que esse encontro aconteça e assim tenha uma oportunidade de se discutir disso de uma maneira diferente e surpreendente, né? Queria registrar que existe isso nesse confronto de realidade, né? A intenção das APACs
é que as pessoas em privação de liberdade não sejam consideradas um número, daí que as pessoas não utilizam trajes de prisioneiros, não são chamadas pelo número, são chamadas pelo próprio nome, né? E isso são práticas normais do dia a dia, práticas de valorização humana, que são atribuídas. E valorização humana é a educação, é a conversa, é o estudo, é a oportunidade de capacitação profissional. E por que não a participação, então, da sociedade dentro da prisão? Um dos grandes problemas do sistema prisional é a distância, o muro que se trava literalmente o muro que se trava entre a sociedade e a pessoa que está dentro da prisão. Que aquele que está lá do lado de fora pensa o tempo todo que aquele que está lá do lado de dentro jamais pode voltar. Mas ele vai voltar. E ela ainda não descobriu como que ele vai voltar. E por isso que os movimentos, como disse Lanfred, de faccionados, cada dia estão tomando mais força. Porque encontram abrigo, são nos movimentos de facções no extramuro. Eu penso muito, Lanfred, já te disse isso, quero repetir aqui, precisamos investir nas cooperativas sociais. Precisamos inventar, mudar a legislação com relação ao cooperativismo, a fim de que as pessoas, ainda em privação de liberdade, possam ter um trabalho e possam dar continuidade desse trabalho honesto depois. E eu acho que não tem, em razão de todo o preconceito que se há contra a pessoa que experimentou a dureza da prisão, como que ele possa, talvez, tentar sobreviver de uma forma organizada, né? Aqui na Itália tem alguns exemplos de cooperativismo nas prisões. Eu destaco a cooperativa de Otto em Pádua, que vale a pena conhecer e estudar, vale a pesquisa no site, né? Enfim, eu deixo aqui, Lanfred, uma proposta para que a gente possa, quem sabe, ministro Sebastião, estudar uma forma de fazer algum estudo de caso, durante um ano, de algumas possibilidades de práticas restaurativas dentro do sistema prisional, escolher determinadas pessoas e verificar como isso pode acontecer. Né? Você está vendo que eu sou pidão, né? Eu já vou falando de coisas assim, mas é sempre oferecendo algum tipo de ideia depois de tantas coisas que já aconteceram. Né? E para encerrar, eu tinha pensado até em falar uns versos aqui para vocês, de Gonzaguinha com Erasmo Carlos, desse tremendo calor que, graças a Deus, o moço foi ali, melhorou para nós. Mas eu vou trazer uma história de dentro da prisão com o juiz criminal. Né? E vão me permitir cansar vocês só por mais um minutinho. Como eu disse, as APACs são um movimento que a sociedade se organiza para construir seus próprios prédios e depois, com uma subvenção do Estado, ela consegue manter-se, né, com a participação de pessoas da própria comunidade na administração do presídio. Quando eu era juiz no interior de Minas, numa cidade chamada Lagoa da Prata, nessa linda cidade, resolveram que poderia se fazer uma APAC. O prefeito me arrumou o terreno, e nós fomos lá, fomos levantar os prédios, os empresários nos ajudaram a levantar aquela ideia, o Ministério Público de acordo, todo mundo vibrando naquilo. E o prédio foi crescendo, as estruturas foram acontecendo, e eu gostava de ir ali ver como é que a obra estava indo, né? E levava meu filho. Viu? Eu levava meu menino, tinha 8 anos de idade na época. E aí ele ia lá, eu mostrava a grade, discutia onde é que ia ser o pátio, essas coisas, e ele ficava escutando aquilo, né? A APAC foi inaugurada, começou a funcionar, a professora Anastasia, que está aqui hoje, foi lá inaugurá-la, etc. E chegou a minha hora de ser promovido para Belo Horizonte, para a capital. A minha esposa foi para Belo Horizonte para escolher um apartamento para morar. E a APAC resolve, numa quarta noite, fazer uma despedida para mim. E eu tive que levar o Luiz Fernando, meu filho, com 8, 9 anos de idade. Sabe dessa história, né? Entramos lá para dentro, regime fechado, todos os presos condenados por mim, todos. Eram mais ou menos 70, 80 pessoas, todos condenados por mim. Entrei, estavam lá me esperando, prepararam um lanche,
E eu entrava ali, as pessoas que ajudavam nas APACs, e aí cada preso ia falar alguma coisa, dirigindo uma forma de despedida para mim. Olha que perigo que eu vivi. E os presos diziam uma palavra e se emocionavam, e depois eu levantava e me abraçava ao preso, e o Luiz Fernando pequenininho levantava e abraçava também, né? Eu estou com meu pai, né? E ali nós passamos algumas horas de muita emoção. Fui embora, deitamos na cama, sem a mãe dele, né? Deitamos e, bom, vamos dormir. Ele sentou-se na cama e me falou uma coisa. Ô pai, aquele lugar que a gente estava ali é uma cadeia? Falei, é. Aquela cadeia? É. Tá. Deitou. Daí a pouco, ô pai, aquele pessoal que estava lá abraçando a gente, aquele pessoal é tudo bandido? Eu já cansado, né? É, Luiz Fernando, tudo bandido, bandido. Ô pai, o que eles fizeram? Aí eu disse, um matou uma pessoa, o outro vendeu drogas, o outro entrou na casa das pessoas para pegar as coisas. Aí ele sentou, olhou bem no fundo dos meus olhos, ele me disse assim, pai, mas não parece. Não parece. Eles foram tão bons com o senhor. E naquela hora que ele falou isso, ministro Sebastião, isso me impactou tanto que eu descobri que eu ainda era preconceituoso. Achava até que tinha feito algum favor de ter desenvolvido aquilo por ali. E eu me envergonho disso, do preconceito. E comecei dizendo aqui do preconceito e vou terminar para dizer no preconceito. Nós não temos que ter medo de fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu festejo essa oportunidade, ministro, que o senhor nos proporcionou para falar do diferente, da indignação e de desejar mesmo que a gente pode fazer a diferença e pode fazer muito. Obrigado pela oportunidade. Eu tive a oportunidade de visitar 4 APACs, isso. E poderia falar várias coisas aqui, mas eu vou falar 2 coisas, e depois eu vou falar uma de cooperativa. Lá em São João del Rei, 2 coisas me impactaram. Conheci um preso, Carlos, né? Ele tinha sido condenado no júri, estava cumprindo pena, depois foi para a liberdade, foi para a PAC, depois voltou. Foi condenado por um homicídio e cumpriu a PAC. É um detalhe importante: ninguém inicia o cumprimento de pena na PAC. Ele tem só presos com condenação definitiva e ele tem que necessariamente passar pelo sistema convencional para poder ir para a PAC. E nesse caso, eu e o Carlos, ele foi para o sistema convencional, cumpriu parte da pena e terminou de cumprir a pena na PAC. Hoje ele é mestre em educação pela USP em São Paulo. E ele trabalha hoje como voluntário na PAC. Ele fez todo o curso dele preso na PAC. Ou seja, é uma coisa que a gente não imagina, né? Você olha para ele, é uma pessoa... Não sei. E um outro caso foi um preso que era o chefe de segurança, chefe da segurança, que é muito interessante isso. Quem fica com as chaves da cela são os presos. E era o chefe da segurança. E aí ele me falou uma coisa que me comoveu muito. Foi que a mãe dele virou assim para ele e falou assim: meu filho, desde que você veio para a PAC, eu posso dormir. Porque eu sei que eu vou te encontrar vivo no dia seguinte. Quando você estava no presídio, eu não sabia. Eu nunca sabia se eu ia ser acordado uma notícia da sua morte. Então são coisas que a gente não tem ideia, né? Só realmente quando você frequenta. E eu conheci uma cooperativa em Araraquara. E a cooperativa você tem um presídio, o primeiro prédio que existe depois do presídio é a cooperativa. E a cooperativa de ex-presidiários. Em 4 anos de cooperativa, nenhum cooperado tem seu.
Há uma luz no fim do túnel? Eu acho que nós temos que procurar essa luz e ver se a gente amplia um pouquinho. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, dizendo o seguinte: a senhora não vai acontecer isso que a desmaiadora falou, só não vai ter só 1 minuto para falar. Trate de falar o seu prazo, o seu tempo normal. Não venha dizer que já está pelo avançado da hora, eu vou só dar boa noite e pronto. Trate de falar. Tá até exatamente o ar-condicionado começou a funcionar, então só pode falar. Boa tarde a todos. Em obediência ao que o ministro Sebastião determinou, eu vou pular os cumprimentos, inclusive o que eu faria ele próprio, e os agradecimentos também, porque, de fato, a pessoa que eu ia agradecer já foi embora, que é o técnico do ar-condicionado, que nos deu uma sobrevida aqui, né? Eu tô vendo todo mundo com cara de feliz agora, antes estava todo mundo assim, agora tá todo mundo sorrindo. Bom, eu vou mudar um pouco o enfoque. Certamente um tema menos emocionante, mas eu vou falar da justiça restaurativa na perspectiva do direito penal econômico, mais especificamente na perspectiva do direito penal tributário e talvez ainda mais especificamente na perspectiva da regularização tributária como forma de extinção de punibilidade. Claro que no Brasil esse termo não é muito utilizado, a regularização tributária, porque a solução adotada, o modelo brasileiro é bem menos complexo, é bem menos elaborado. O que a gente tem no Brasil, pura e simplesmente, é pagamento a qualquer tempo, sem nenhuma condição, extingue a punibilidade, né? E isso pode parecer algo, né? Eu venho falando sobre isso, que isso, na verdade, não é uma solução adequada nem para o Estado arrecadador, por conta da questão preventiva, né, da pena, mas também não é bom para o contribuinte, porque isso dá ao Estado arrecadador uma arma muito poderosa, que é o direito penal, né? Se simplificou. E aí a consequência mais evidente disso passa a ser representação fiscal para fins penais, quando, na verdade, não há crime. Claro, o Estado arrecadador sabe, deixa o Ministério Público vai denunciar mesmo, o sujeito vai pagar, eu resolvo a minha vida. É simples, mas não é bom para o contribuinte também. E a outra coisa é que, claro que haverá uma tendência ao overcharging também. Às vezes o Ministério Público recebe, não é bem o caso, mas também, como o ministro Sebastião sabe, as denúncias são recebidas, né? Por isso tem muito HC, né, ministro, no STJ, são recebidas sem um controle tão importante, também as denúncias são oferecidas com esse, porque sabe que a denúncia vai ser recebida e aí o sujeito vai pagar pelo medo, né, ou então vai pagar depois do trânsito em julgado, que a gente sabe que no Brasil, e isso é o único lugar no mundo em que acontece, o sujeito fica lá esperando, se tudo der errado, aí ele paga lá no final, mas aí ele está condenado, ele, né, respondeu o processo. Então, o objetivo pareceu ser esse, né, dar essa arma poderosa para o Estado arrecadador, né? E o que acontece, então, em países onde o modelo não é esse, e que eles chamam realmente de regularização tributária? Isso é aqui, isso é na Espanha, isso é na Alemanha. Claro que há diversas diferenças entre um modelo e outro, mas, em linhas gerais, há condições estabelecidas. Ministro Afrânio, queria cumprimentar o senhor. E cumprimentei, não podia, ministro Sebastião. Mas, com algumas diferenças, existem algumas condições para que essa regularização tributária, de fato, tenha como consequência um benefício para o contribuinte e, muitas vezes, até a extinção da punibilidade. Essas consequências variam entre o montante, o fato de ter fraude ou não ter fraude, o fato de ter documento fraudulento, documento falso ou não, o fato de ser um devedor contumaz ou não. Então, as condições variam, mas, em geral, são estabelecidas condições, e a mais importante dessas, isso é muito refletido aqui na Espanha e na Alemanha, que são os sistemas que eu estudei sobre esse tema. O momento em que a regularização tributária e o pagamento, consequentemente, é feito. Na maior parte dos países é antes do início da ação penal e, em alguns países, inclusive, antes da autuação, como na Espanha, por exemplo. Uma vez que tem autuação, já não há mais, e aí vem o nosso tema da justiça restaurativa, já não há mais voluntariedade.
o que seria importante para a justiça restaurativa, né? Então, o que eu queria trazer aqui, e claro, eu estou falando aqui a lápis, é uma ideia de trazer esse processo de regularização tributária para perto da justiça restaurativa, ou melhor, trazer notas, princípios da justiça restaurativa para o processo de regularização tributária, para que ele possa ser, inclusive, chamado dessa forma, como regularização tributária mesmo, né? Então, a gente já teria como, né, notas semelhantes confidencialidade, celeridade, claro, economia de custos, e aí a gente precisa tratar de um aspecto mais delicado, que é o da consensualidade, né? A espontaneidade, como eu disse, se assim a gente resolver adotar em algum momento, caracterizada na autodenúncia, demonstraria, em primeiro lugar, aquele arrependimento ativo, né? Aquela conscientização de ter causado um mal à vítima. E aí eu abro um parênteses. Na minha opinião, eu sei que isso não é unânime, eu sei que tem muita gente que pensa diferente, eu entendo que crime tributário é um crime patrimonial, que é o erário público que é lesado e que, portanto, a vítima é o Estado. Então, isso eu faço essa ideia só vinda, só para de pé se entender dessa forma, né? Então, a voluntariedade implicaria nesse arrependimento, nessa conscientização de que causou mal ao erário público, por exemplo. Bom, a consensualidade parece que tem. De um lado, você tem o interesse do contribuinte em pôr um fim no procedimento administrativo ou mesmo penal, e do outro lado, você tem o interesse da vítima, o Estado arrecadador, em satisfazer as suas necessidades financeiras. Então, você teria consensualidade. A gente tem um problema quando a gente vai falar da dimensão interpessoal, né? Eu não sou especialista em justiça restaurativa, como os que me antecederam, mas eu sei que existe uma dimensão interpessoal, aquela colocar a vítima e o agressor, né, de uma forma para resolver aquele conflito daquela forma. Isso é difícil, porque você não tem uma vítima, uma pessoa. Então, a natureza da vítima, nesse caso, claro que dificulta um pouco que isso possa vir a ser chamado de justiça restaurativa. Mas, e eu vou chegar lá e eu juro que eu vou ficar no meu tempo, a outra questão é o princípio da indisponibilidade do crédito tributário, que faz com que se tenha alguma dificuldade que as partes fixem o conteúdo do acordo, porque de alguma parte o Estado não vai poder abrir mão, pelo menos. E aí eu chego na ideia que eu queria trazer aqui, que é a questão da transação tributária. Se, e volto a dizer, é uma ideia a lápis, se a gente passar a adotar um modelo em que, por exemplo, a extinção da punibilidade seja feita após um processo de transação tributária, porque aí há sim alguma consensualidade, embora o Estado não possa abrir mão do principal, pode abrir mão de uma parte significativa, né? São condições diferenciadas no âmbito da transação tributária. Você pode, então, enxergar aí alguma consensualidade, alguma dimensão interpessoal para a resolução desse conflito. Mas, como eu disse, é só uma ideia que precisa ser trabalhada, mas o que eu tenho certeza é que a gente precisa encontrar um modelo diferente, menos simplificado, menos imediatista, mais refletido, né? Não um modelo de solução de problemas a curto prazo, curtíssimo prazo, que é o que a gente tem adotado, e sim um modelo que traga soluções pensadas e de longo prazo. E falando, então, em soluções imediatistas, de curto prazo, de longo prazo, eu vou finalizar a minha apresentação com uma frase do professor Faria Costa, da Universidade de Coimbra, né? O grande professor Faria Costa, que tem muito a ver com o que eu estou falando a respeito de soluções imediatistas. A frase é: tudo muda, e muda rapidamente, nada se solidifica, até a lei penal, nada se pensa dentro de um horizonte do tempo longo. É tudo tempo breve. Parece que já ninguém consegue pensar fora do horizonte do tempo breve, que é, como todos sabemos, o tempo plano, chão, sem picos ou reentrâncias. O tempo do agora. Pobre tempo. Muito obrigada.
Quem é? Agora, é impressionante, né, como determinadas pessoas são mais importantes que as outras. O ministro Afrânio anunciou que vinha, o pessoal veio, consertou o ar-condicionado, esperando. Então, é impressionante esse negócio. Ele acabou de chegar no tribunal e já tem esse poder. É uma coisa inacreditável. Eu ia falar uma piada que nem ia cair verde. Bom, mas eu gostaria de agradecer a participação. Eu acho que a doutora Fernanda acabou de colocar, ela mostra uma coisa que eu acho que passa por tudo aquilo que foi dito. O sistema atual não funciona, né? Ou seja, ele já está evidente que nós precisamos não de aprimoramentos, mas de uma mudança, talvez até radical. Nós temos que procurar outras soluções. A criminalidade está não crescendo. Eu sou ministro do tribunal há 14 anos. E em 2024 eu recebi 14 mil processos para julgar. É evidente que você tem uma questão do acesso à justiça que melhorou, uma atuação muito presente das defensorias públicas, etc. Mas isso reflete, é claro, a nossa realidade, ou seja, a criminalidade está não crescendo. E pode ser que um determinado tipo de crime diminua aqui ou ali, mas o que você vê é um espaçamento cada vez maior, um alargamento, né? Ou seja, tipos de crimes estão se diversificando. Nós entramos numa nova era, ou seja, a era, a gente estava em Coimbra falando justamente disso, sobre esses crimes cibernéticos, ou seja, a utilização da inteligência virtual, da internet, etc. Ou seja, é uma diversificação cada vez maior. E nós temos que achar um caminho para isso. Não tem uma solução, eu acho que ninguém tem uma solução. Se alguém chegar aqui e dizer, a solução para isso é essa, ele vai estar mentindo, porque é um problema extremamente complexo, e como todo problema complexo, a solução necessariamente é complexa, e ela passa por diversos caminhos. O que nós colocamos aqui, ou seja, da justiça restaurativa, que vai desde a violência doméstica até as questões tributárias, eu acho que mostra claramente essa necessidade que nós temos de pensar fora da caixa, né? Ou seja, começar a olhar de uma maneira não tradicional para um problema tradicional, mas de uma maneira não tradicional que talvez seja o caminho que nós possamos encontrar para solucionar, não, mas pelo menos para diminuir o impacto que nós sofremos isso no dia a dia. Muito obrigado a todos e agradeço um agradecimento especial aos companheiros da mesa.